E hoje, o BG começa a exibir a série especial UTI Covid, Luta pela Vida. Sobre a rotina dentro de uma unidade de terapia intensiva durante a pandemia do coronavírus. Já parou para imaginar como deve ser? A NDTV Record foi a primeira emissora aqui em Joinville a entrar nesse ambiente restrito e tão importante para o tratamento de pacientes contaminados pela Covid em estado grave. Vão ser 3 reportagens com imagens exclusivas sobre o dia a dia dentro da UTI. Os medos enfrentados por todos, as mortes e também as vitórias. E para começar, hoje, você vai ver os desafios encarados desde o início dos casos pelos profissionais de saúde da linha de frente que atuam neste setor. E ainda as descobertas relacionadas a uma doença até então desconhecida e que até hoje desafia a ciência. Por todo o mundo, o inacreditável aconteceu. O silêncio tomou conta e as cidades ficaram irreconhecíveis. Como derrotar um inimigo que não conseguimos ver? Um inimigo que, além de invisível, é veloz e perigoso. A pandemia do novo coronavírus mudou drasticamente a vida de todos nós. Mas enquanto aqui fora aprendemos a lidar com o novo normal, lá dentro a realidade ainda é outra. Na guerra contra o novo coronavírus, os verdadeiros heróis não vestem capa. Nós acompanhamos de perto a rotina em um dos principais hospitais de Joinville. Eu acho que a gente pode deixar dieta para ele, precisar de então, acho que isso não tem muitas novidades aí. Uma batalha longa, cheia de dúvidas e muitos desafios. Quando entrei aqui há 20 anos atrás, a gente nunca imaginou passar por uma situação dessa. Bora lá, está em 300. Vai, 300. O desafio no início foi preparar as equipes para o que viria, principalmente na questão mental. Esse foi o maior desafio, acho que para todos, e acho que continua sendo o maior desafio até hoje. Tinha muito estresse, o pessoal estava muito estressado, existia aquele medo, ninguém sabia o que ia acontecer, como o paciente ia desenvolver, um medo muito grande, risco de contaminação. Ainda não tinha vacina, então ficava todo mundo com muito medo, não sabia como abordar, a questão de isolamento, paramentação, as máscaras, isso já gerava muito desconforto para a equipe. A gente vai encaminhar ela para o lugar certo, mas a gente tem que se dar esse direito de decidir. É mover uma energia que, ao menos, eu sabia que existia, atendendo tantos pacientes ao mesmo tempo, lidando com uma dor coletiva do paciente, da família e da nossa equipe de trabalho. Então, esse foi um grande desafio. Mas descobrir que, diante desse cenário de guerra, foi possível também a gente criar formas de lidar com isso. Existia muita insegurança, muito medo da equipe em relação a contágio e tudo, apesar de utilizarmos todos os EPIs, apesar de todo o cuidado necessário, como se tratava de algo muito novo e de um número de letalidade muito importante, então ele veio como um desafio os primeiros momentos. Pessoas que lutam dia e noite. A difícil jornada trouxe experiência, mas também muitos medos. Foi pesado. Por quê? Porque mexe com coisas que me trouxeram medo,
Será que isso pode acontecer comigo? Será que isso pode acontecer com um familiar meu? E como vai ser ter que lidar com isso? Então, o que mais pesou no início foi o medo do desconhecido, de que pudesse passar por aquilo. E aí, né? Como seria o dia de amanhã? Então, esse impacto, sim, eu passei. Eu já estou acostumado com situações estressantes, né? Mas nunca a gente tinha imaginado passar por uma situação semelhante a essa, né? Como eu disse, até na época do H1N1, que foi uma coisa que gerou muito estresse também, a gente devia ter em torno de 30% do movimento que a gente tem atualmente, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma quantidade absurda de pacientes sem doença nenhuma, pacientes jovens, principalmente nessa segunda onda agora, tá? Então, isso aí, com certeza, também trouxe estresse para nós, principalmente de carga de trabalho. Ocasiona que a gente acabou se desdobrando e fazendo em vários hospitais, em vários locais. Aqui mesmo abriu uma UTI extra, né? E aí isso aumentou muito a carga de trabalho. Você baixa o braço por aí. Tá, fala pra ele. Veio o dreno de tórax, não tinha intracate, doutor? Agora o tórax. E o chegar em casa é sempre um desafio, porque como filha, como mãe, eu não posso levar este problema para casa. Então eu tenho que saber que a minha assistência aqui, tudo que nós damos aos nossos pacientes aqui, ele não pode comprometer a minha família. E aí trazer a emoção, muitas vezes, não é algo fácil. Até porque dentro da UTI, os altos e baixos dos pacientes é uma constante, né? Então também achar um equilíbrio em relação a isso. O retrato do colapso no sistema de saúde, estrangulado pela procura gigantesca de atendimento. E a rotina, que já era difícil, ficou pesada demais. Apesar de a gente saber que ia atender em algum momento esse tipo de paciente com pandemia, que existe risco da gente se contaminar, mas devido aos boatos e muito que se falava, quantidade de profissional de saúde contaminado, como teve na Europa, um grande número de óbitos, a gente vivia em constante tensão sobre isso. Precisava administrar muito bem a equipe de técnico, de enfermagem, tinha um estresse muito elevado, tem contato direto com o paciente, e a gente precisava administrar isso. No começo era muito difícil, sabe? O pessoal tinha muito medo, como eu disse, a questão da paramentação, existia essa tensão constante de que a pessoa ia ser contaminada. A ideia é tentar deixar a cicatrização para ver se acorda. A primeira internação que eu tive de uma paciente bem jovem, sem comorbidade nenhuma, bem grave. Foi um dia que mexeu bastante comigo, porque a princípio a gente partia da ideia que eram os pacientes com comorbidades que estariam mais vulneráveis e a gente começou a entender que não. Me tocou bastante um paciente que nós tivemos onde nós não tínhamos resultado da medicação em relação à sedação e curare. Então, meio que veio ensinando para a gente uma nova forma, né, de medicina. Então, vários plantões eles me mexeram bastante. Primeiro tá seguindo, só Como não se abalar? Impossível ser indiferente diante de tanto sofrimento. Salvar vidas deixou de ser um desafio. Passou a ser compromisso com a sociedade. Foi quando o abraço ficou tão importante, né? Foi quando o estar junto virou algo tão importante e infelizmente em muitas situações não puderam acontecer. Que missão, né? Como o Maicon abriu a nossa primeira reportagem da série e a frase que a gente tanto ouve desde o início da pandemia, os heróis mudaram de roupa. Para quem não atua na área da saúde, sequer imagina o que acontece. E hoje, nessa primeira reportagem, já traz
de forma impactante mesmo, porque para muitas pessoas ainda é subestimar o que a gente viu em cenas ali que são fortes. E não são números que estão ali, são pessoas que têm amigos, que têm familiares, tanto pacientes quanto profissionais da saúde. No mês de maio, a gente trazer essa série de reportagens é uma forma de dizer um muito obrigado a cada profissional da saúde que já sentiu o dobro, talvez, das sensações que todos nós também já sentimos. O medo, a angústia, o desconhecido. E para a gente entender um pouco mais, esse é o nosso serviço de jornalismo, de próximo a vocês, como a gente sempre tem aqui, de mostrar um pouco e tentar sensibilizar para quem ainda subestima um vírus que está numa pandemia mundial. Então, quando a gente fala nesse cuidado, quando a gente fala nessa máscara que temos que usar, nesse ritual que já faz parte do nosso dia a dia, nesse respeito ao próximo e a você, é porque tem situações que a própria ali, profissional da saúde falou. Assustar ver uma pessoa jovem sem comorbidade em uma situação grave. Amanhã, você vai conferir o drama de quem esteve cara a cara com a morte. E ainda, o medo e angústias de profissionais da saúde numa jornada exaustiva. É o segundo episódio da série UTI Covid Luta pela Vida.